Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlide Siqueira e este é o 14º vídeo da segunda temporada do Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos ver como é feito o intercâmbio de informações entre o nosso Adim e o Excel. Bom, o básico desse script você já deve conhecer, pelo menos eu espero. A primeira coisa que todo script de Adim deve definir é o que acontece na inicialização, quando o Adim é inserido na planilha ou quando um documento que já contenha o Adim é aberto. Aqui eu fui bem minimalista. Na inicialização, eu estou dizendo ao jQuery que quando o documento estiver pronto, no caso, quando o HTML do meu Adim tiver sido carregado, eu quero que ele execute a função bindEvents. Esse bindEvents é uma função minha, não tem nada a ver com Excel. O Nobs cria aqueles botões do tipo dimmer, cujo layout nós estudamos no vídeo 12 dessa temporada. Para que esses controles funcionem, isto é, para que eu consiga girar os dimmers usando o mouse wheel, ou a rodinha do mouse, eu preciso vincular a eles alguns eventos. O mesmo ocorre com o botão New. Quando ele for clicado, eu preciso receber um evento para criar um novo conjunto de dimmers. Eu não vou dissecar essa rotina hoje. O código que está em bindEvents cuida do comportamento do painel do Nobs, e não exatamente da interação dele com o Excel, que é o que eu quero te mostrar. Então, eu vou fechar essa ramificação de código e me concentrar nessas duas funções aqui, getCell e setCell. Essas também são funções minhas, que não tem nada a ver com o Office JS. Eu chamo essas funções em dois momentos distintos. getCell é chamada quando o usuário clica no botão New, lá na barra do Nobs. É nela que eu identifico qual célula eu devo vincular aos dimmers, ou seja, qual era a célula ativa quando o usuário clicou em New. setCell é chamada quando o usuário mexe no dimmer de valor. Quando ele faz isso, eu vou ajustar o valor de acordo com a escala que tiver especificada e vou jogar esse valor para a célula que foi vinculada ao dimmer. Então vamos lá. Sempre que um novo conjunto de dimmers for criado, eu preciso perguntar ao Excel qual é a célula ativa. Eu também vou pegar o conteúdo dessa célula para poder fazer os ajustes a partir dele, ou seja, ele vai ser o meu valor inicial. Como é que a gente faz para conversar com o Excel? Usando o método run do objeto Excel. Se eu colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que o Visual Studio Code define esse cara como um namespace, e diz que run é uma função contida nesse namespace. Pois é, então tá certo eu ficar chamando esse cara aqui de objeto? Depende. Se eu quiser ser preciosista, eu posso chamar de namespace, não tem problema. Mas em TypeScript, um namespace não deixa de ser um objeto, e as funções dentro dele podem ser chamadas de métodos desse objeto. Então, eu não vou ficar me prendendo muito a esse detalhe. Bom, o run recebe como parâmetro uma função. Eu estou passando uma função para outra função. O que o run faz por debaixo dos panos é criar um objeto context e depois chamar a função que eu especifiquei aqui, passando esse context para ela. É através do context que eu vou ter acesso aos dados do workbook. O primeiro comando dentro da minha função cria uma variável range e pede ao context para ir lá no workbook e trazer para mim a range que estiver selecionada. Você deve estar acostumado a manipular ranges em VBA. Lá, quando você pega uma range, você tem acesso a tudo. Dados, fórmulas, pode ler e escrever informação nas células e tudo mais. Aqui, a coisa é um pouco diferente. Por conta da arquitetura do Excel Online, não é possível ter acesso direto ao range que está na planilha. O que ele está me devolvendo aqui é uma referência, só que uma referência vazia. Não tem nada dentro desse cara aqui. Aí você pergunta, como assim não tem nada? Você falou para ele pegar o Selected Range e ele não retorna nada? Não, ele retorna uma referência para o range. Mas para não ter que duplicar as informações daquele range e usar o dobro de memória na máquina do usuário logo de cara, ele espera você dizer o que você quer usar daquele range, que é o que eu estou fazendo logo em seguida. Aqui eu estou dizendo que eu quero que ele carregue os endereços do range, ou seja, os nomes das células que pertencem ao range, e depois que ele carregue os valores do range, ou seja, as informações que estão em cada uma das células que pertencem àquele range. Quando eu executo o load,
os dados já ficam disponíveis para eu usar? Não. Essa é a parte complicada. O load só informa o que você quer carregar. Para efetivar o load, é preciso chamar o método sync do objeto context. Só que quando eu chamo sync, eu tenho que esperar o Excel fazer tudo o que ele precisa fazer para atualizar aquele range vazio que ele tinha me dado. E dependendo do volume de dados, isso pode não acontecer imediatamente. Então, eu preciso especificar aqui qual função do meu código eu quero que ele execute quando os dados que eu pedi estiverem preparados. E eu faço isso através desse then aqui. Essa linha poderia ser traduzida mais ou menos assim. Context, sincronize o que eu pedi e então execute essa função aqui. Só dentro dessa função é que eu vou ter acesso aos dados que eu preciso. Na verdade, aos dados que eu pedi para carregar. A primeira coisa que eu faço aqui é pegar o endereço do range e converter para string. Isso vai me dar algo do tipo planilha 1, exclamação, A1, A20, supondo que o intervalo de células de A1 até A20 na planilha 1 tivesse selecionado quando o usuário clicou no botão New. O nobs foi feito para manipular o valor de uma única célula. Então, aqui embaixo, eu estou separando as partes dessa string para pegar só o nome da primeira célula do range. Primeiro, eu descarto tudo que tiver depois do sinal de exclamação. Depois, eu pergunto se existe um sinal de 2 pontos dentro da string. Se existir, eu fico só com o que estiver antes dos 2 pontos. Se não tiver 2 pontos ali dentro, é porque o usuário estava com uma única célula selecionada. Então, o nome dela já vai estar aqui em cell. Depois, eu uso o jQuery para atualizar as caixas de texto do painel do meu add-in. Lá no layout do meu painel, tem um div cujo ID é cellAddress, e eu vou ajustar o texto dele para o conteúdo da variável cell. E eu tenho um outro div cujo ID é cellValue, e eu vou ajustar o conteúdo dele para o que vier na primeira célula do meu range. Como eu não mexi nos dados do range, eu só usei eles para atualizar o meu painel, eu não preciso sincronizar novamente. Se eu tivesse mexido nos dados e quisesse atualizar a planilha, eu precisaria pedir ao context para sincronizar de novo. A estrutura de código que eu usei nessa função é a base do conceito de trabalhar com add-in para Excel. Se você conseguir entender esse lance de chamar o Excel Run, receber um context, pedir para o context o que você quer, sincronizar, trabalhar os dados e depois sincronizar de novo, beleza, você já vai estar dominando o mais difícil. Esse conceito é bem parecido com aquele usado para trabalhar com arrays no VBA. Quando você copia um range da planilha para um array, trabalha os dados direto no array e depois atualiza o range de volta na planilha. Se você sabe fazer isso no VBA, está com mais de meio caminho andado para dominar essa estrutura aqui no TypeScript. O resto é só decorar comando. Bom, é isso. No próximo episódio, que vai ser o último da segunda temporada, eu vou explicar como eu vinculei os eventos de mouse aos controles do painel do nobs. Espero você. Um abraço.